Meus queridos amigos e amigas que têm acompanhado o nosso canal NEP Honor Abreu, sejam todos bem-vindos. Hoje daremos continuidade ao estudo do livro Emmanuel, no seu capítulo 3. E o tópico de hoje é sobre os bispos de Roma, onde Emmanuel está nos informando sobre os primeiros tempos do cristianismo primitivo. Que tenhamos um bom estudo. E Emmanuel inicia nos dizendo: nos primitivos movimentos de propaganda da nova fé, não possuíam nenhuma supremacia os bispos romanos entre os seus companheiros de episcopado, e a igreja era pura e simples, como nos tempos que se seguiram ao regresso de seu divino fundador às regiões da luz. As primeiras reformas surgiram no 4º século da vossa era, quando Basílio de Cesareia e Gregório Nazianzeno instituíram o culto aos santos. Após o retorno dos apóstolos ao plano espiritual, as igrejas começaram a criar corpo em toda aquela região. A liderança dessas primeiras comunidades eram através de um conselho de presbíteros, que eram nada mais nada menos do que os anciões, aqueles que já tinham um conhecimento e aqueles que haviam convivido pessoalmente com os apóstolos. Depois, com o tempo, se criou a figura do bispo, porque substituiu-se este conselho de presbíteros por um único representante, que a partir deste instante, contando com o apoio de um grupo de igrejas de cada região, nomeava os seus bispos e que foi dando forma e dando todo o corpo que as primeiras igrejas no 1º, no 2º e no 3º século teriam. Porém, no século IV surgiu uma novidade, que Emmanuel nos informa que se deveu a Basílio de Cesareia e Gregório Nazianzeno, que começaram a instituir o culto aos santos. E o que eram os santos? Os santos eram aqueles primeiros defensores da doutrina do Cristo, da Boa Nova, e que se destacavam pela sua forma de conduta, pelos seus ensinamentos e a grande sabedoria que traziam em si. E eles começaram a ser canonizados, começaram a ganhar o nome de santos, e muitos destes eram os bispos também. E Emmanuel prossegue: os bispos romanos sempre desejaram exercer injustificável primazia entre os seus co-irmãos. Todavia, semelhantes pretensões foram sempre profligadas, destacando-se entre os vultos que as combateram a venerável figura de Agostinho, que se tornara adepto fervoroso da crucificação à força de ouvir as prédicas de Ambrosia, bispo de Milão, a cujos pés se prosternou Teodósio o Grande, penitenciando-se das crueldades perpetradas ao reprimir a revolta dos tessalonicenses. Dada todo o poderio que o Império Romano exercia sobre todas as regiões ainda naquela época, os bispos romanos se acreditavam no direito de exercerem este mesmo domínio, este mesmo poder sobre os demais bispos, buscando fazer com que as suas ideias, com a sua forma de propagar o cristianismo, fosse imposta a todos os outros bispos. Santo Agostinho foi um dos primeiros que combateu veementemente essa proposta dos bispos de Roma, dizendo que todos tinham iguais direitos, porque todos eram nomeados e representantes dos primeiros apóstolos. E Agostinho, ele foi convertido pelas prédicas do bispo de Milão, Ambrosia, que foi aquele em que Teodósio, imperador romano, e que acabou com a perseguição dos cristãos e que se tornou cristão e que colocou a princípio o cristianismo como a doutrina, como a religião de todo o Império Romano, foi aquele grande defensor e aquele que instituiu
o cristianismo como religião oficial romana. E Emmanuel finaliza esse tópico da seguinte maneira: desde o primeiro concílio ecumênico de Nicéia, convocado para a condenação do cisma diário, continuaram as reuniões destes parlamentos eclesiásticos, onde eram debatidos todos os problemas que interessavam ao movimento cristão. Datam dessas famosas reuniões as inovações desfiguradoras da beleza simples do Evangelho. Ainda aí, contudo, nestes primeiros séculos que sucederam à implantação da doutrina de Jesus, destinada a exercer tão acentuada influência na legislação de todos os povos, não se conhecia, em absoluto, a hegemonia da Igreja de Roma entre as outras congêneres. Somente no princípio do século VII, a presunção dos prelados romanos encontrou guarida no famigerado imperador Focas, que outorgou a Bonifácio a primazia injustificável de bispo universal. Consumada essa medida que facilitava ao orgulho e ao egoísmo toda a sua nociva expansibilidade, tem-se levado a efeito, até hoje, os maiores atentados que culminaram em 1870 na declaração da infabilidade papal. No ano de 325, o imperador Constantino resolveu que era preciso criar-se uma estrutura moldada da mesma maneira como o Império Romano administrava todas as suas colônias. E desta forma se criou o Concílio Ecumênico, que era a reunião de todos os bispos de todas as igrejas em um local só, em Nicéia, que hoje fica onde é a Turquia. E ali foram-se combater cismas, que eram opiniões, que eram doutrinas contrárias àquilo que essa igreja considerava como correto. E ali foram debatidos todos os problemas e foi dado formas ao movimento cristão. E ali se começou, de tempos em tempos, com vários outros concílios que vieram depois deste primeiro de Nicéia, a se criar os dogmas, a se criar uma formatação da doutrina cristã que foi cada vez mais se distanciando daquela pureza dos primeiros cristãos. A beleza do seu evangelho foi gradualmente cedendo a questões políticas, ao envolvimento entre governo, entre o império e a igreja. E cada vez mais os imperadores tinham influência sobre o que os bispos e os concílios iriam determinar. E aí começou-se a desviar-se, infelizmente, tudo aquilo que tinha de pureza. E culminou quando, no princípio do século VII, o imperador da época, Focas, determinou que Bonifácio, que era o bispo de Roma, se tornaria o bispo universal, que hoje nós conhecemos com o nome de Papa. E a partir daquele instante, todo o poder se concentrou em Roma. Era dali que partiam as instruções, era dali que se partia todo o conceito doutrinário e que cada vez mais se distanciou das coisas do alto para se concentrar nas coisas terrenas. E a igreja começou a se enriquecer e começou a influir, tanto que, em momentos, foi a igreja que determinou como o imperador iria se comportar. E muitas vezes o imperador ficou nas mãos do Papa, dos bispos, e se desvirtuou totalmente. Culminando em 1870, quando, num concílio, se declarou que o Papa era o representante de Deus na Terra, era a personificação de Deus na Terra. E tudo o que ele dizia era o próprio Deus que falava.
e, portanto, não era permitido se questionar tudo que o bispo, tudo que o Papa determinava, porque ele era infalível, ele não errava nunca, porque era instruído diretamente por Deus. E, infelizmente, isso foi muito prejudicial e que trouxe consequências profundas para todo o movimento agora católico, que desvirtuou-se e produziu equívocos que foram extremamente danosos para a evolução da humanidade como um todo. E na próxima semana estaremos aí vendo um pouco mais profundamente essas questões dos dogmas e de todas as inovações que a Igreja, agora católica, promoveu dentro da doutrina do Cristo. Até lá, aguardo vocês todos. Tenhamos uma semana de muita paz e de muita luz.